Esse aspecto de você aproveitar a experiência é muito relevante. A gente está falando de economia de conhecimento, economia da experiência desde final dos anos 90. Então, assim, há mais de 20 anos a gente está traduzindo isso, ou tentando traduzir. A inteligência artificial potencializou isso extremamente. Hoje tudo é experiência, conforme você colocou. É o momento da tua decisão de comprar um automóvel, o momento da tua decisão de fazer um plano de saúde, o momento da tua decisão de você estabelecer um planejamento financeiro para dar uma melhor educação aos teus filhos. Se você não tem uma boa experiência no primeiro contato, dificilmente você retorna. Olá pessoal, eu sou o Pacete, junto com a CIT estou aqui no Febraban-Tech, nessa maratona de conteúdo, falando de tecnologia, inovação, negócios, várias gravações, várias conversas legais e basicamente esse ano aqui, 2025, o evento ele está premiando, óbvio, inteligência artificial, mas ainda sobre o ponto de vista de aplicação, de adoção. Tem muitas perguntas, eu diria. Claro, muitos projetos já, mas muitos questionamentos. E agora, nesse episódio, a gente vai falar sobre a experiência do cliente num segmento que é bem especial, o segmento de seguros. A gente sabe hoje que o segmento de seguros ele também está na vanguarda da tecnologia, mesmo sendo extremamente regulado e trazendo muita inovação. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto, ele é quase uma lenda desse segmento aqui, Alexandre Faller, superintendente sênior de TI no Bradesco Seguros, diretamente do Rio. Querido, bem-vindo. Muito obrigado aí, Pacete. Bom dia para você, bom dia para o Luiz. Prazer grande ter esse papo aqui com vocês. Muito bom. Obrigado pelo tempo, pela agenda. E o meu xará, Luiz Reolon, que já passou por aqui também, diretor executivo na CIT, mais um papo. Querido, obrigado por possibilitar essa conversa aqui. Obrigado a você, Pacete. Bom estar aqui de novo. Faller, vamos lá. Experiência do cliente, né? Esse assunto ele já permeou algumas das nossas conversas aqui. A gente há muito tempo fala sobre o cliente no centro, multijornada. Quando a gente olha para o segmento de seguros, o que esse segmento já avançou nesse aspecto? Assim, o quanto ele já trouxe de inovação, transformação? Olha, essa questão da experiência do cliente para seguros, ela é um item fundamental. Então, assim, internamente a gente tem um foco muito grande nessa questão da centralidade. Eu sempre digo que não é simples, dada a diversidade de assuntos que chegam na ponta do contact center. E se você pensar, Pacete, são sempre questões críticas, né? Ou o cliente tem uma dúvida sobre um plano de previdência, ele está desejando fazer um aporte ou um resgate, um seguro de vida. Uma situação de seguro-saúde é sempre normalmente muito crítica, porque ele está entrando para um processo, pedindo uma senha para um procedimento clínico, uma internação, um sinistro de automóvel, por exemplo. Num primeiro momento, você não tem informação se aquele sinistro envolve outras pessoas, envolve a família. Então, você sempre tem a exposição do cliente num momento extremamente crítico. Então, você tem que ser muito assertivo nessa abordagem. Ou seja, é um contato que ele não queria fazer com você. É um contato que, a priori, ele não queria fazer, né? O seguro é uma proteção, e ele entende que, naquele momento, ele vai ter uma acolhida extremamente calorosa, e que ele vai ter o problema dele resolvido rapidamente. E essa é a nossa proposta. E eu acho que a tecnologia ela é habilitadora para isso, tá? No programa de transformação do contact center que eu tenho liderado nos últimos anos, o foco é exatamente esse. Nós estamos usando, por exemplo, inteligência artificial numa plataforma que hoje é Gênesis, que é uma liderança de mercado. Você tem várias manifestações ali inseridas. Então, você tem o processo de Copilot, que vai dar suporte ao operador, porque conforme surge na tela, imagina, por exemplo, Luiz, o cliente está entrando em contato com você através de WhatsApp. Tá? Ele gravou um áudio no WhatsApp, esse áudio chegou na ponta da operação. Tá? A manifestação de inteligência artificial já traduz aquele áudio em texto. Aquele texto já aparece na tela, diante do operador, diante do agente de atendimento. Quando você percebe ali o mote do atendimento, o Copilot já te traz as respostas possíveis
dentro Ele da está base. entendendo até tom de voz aqui, né? Ele está entendendo tudo. Sem dúvida. E um ponto que nós até comentamos numa outra oportunidade, que é a análise de sentimentos. Você tem ali uma manifestação de speech analytics que consegue captar o humor do cliente naquele momento, se ele está alterado, se ele está, de alguma maneira, impactado emocionalmente. E naquele momento, você pode tomar, inclusive, a decisão, se for o caso, de rotear esse cliente para o melhor agente daquele tema. Vamos imaginar que seja uma questão envolvendo previdência. Se o cliente já está alterado e você percebe, porque você tem informações com base na base de conhecimento que você tem, pela manifestação da IA, se o paciente está entrando em contato pela primeira vez, ou se é a quarta vez que ele entrou em contato com o mesmo assunto, se não houve resolutividade anteriormente para aquele tempo, então para que você vai estressar o cliente? Você já faz o direcionamento dele para o melhor especialista possível naquele caso, naquele tempo específico. Ô Luiz, toda essa descrição que o Fowler fez aqui, ela envolve, ela está muito além de tecnologia, ela envolve processo, cultura, qualificação dos profissionais que estão aqui, né? A ideia que ele deu do Copilot. Qual que é esse grande desafio, né? E quando a gente leva para outros segmentos e até mesmo na expertise de vocês, de fazer esse trabalho, né? Que na teoria é uma coisa, mas na prática tem muitas camadas aqui. Excelente provocação, Pacete. Não queria estar na posição do Fowler, não. O mercado de seguro, ele é super complexo, né? Pensa na quantidade de produtos e serviços que a Bradesco Seguros oferece para o mercado. Quantidade de canais que vocês lidam, né, Fowler? Você citou o WhatsApp, mas o cliente pode entrar em contato com vocês por qualquer meio de comunicação, inclusive os corretores, como um agente intermediário nesse processo, né? E o mercado, Pacete, cada vez mais rígido no tipo de comunicação que quer ter com as empresas, né? Eles estão ficando acostumados a um serviço digital hiper-personalizado, a ser atendido em qualquer canal, por voz, por texto, por imagem. Em termos de experiência, o Fowler não está concorrendo com outra seguradora ou outro plano de saúde, ele está concorrendo com entretenimento, com streaming, tá com concorrendo tudo, né? com o Netflix, está concorrendo com experiências de compra de produtos digitais que eventualmente você consegue fazer com um clique, né? Esse é o tipo de experiência que os clientes estão tentando buscar para comprar qualquer coisa, inclusive seguros, né? E o seguro é um produto complexo, o Fowler falou, previdência, um negócio que a gente precisa entender o comportamento do consumidor, a jornada toda que ele vai ter para você achar o produto certo para aquele cliente. Então, o primeiro ponto aqui, o Fowler é um guerreiro nesse segmento aqui, que lida com essa diversidade o tempo todo. O que eu tenho visto, Pacete? Acho que as empresas estão se remodelando para que o assunto experiência do cliente não seja o assunto só de uma área específica, né, Fala? A seguradora acho que é bem isso. A experiência do cliente ela está distribuída na empresa toda. Todo mundo é um pouquinho de atendente, é um pouquinho de vendedor para entender o que está acontecendo nesse cliente e essas experiências são traduzidas no como é que essas pessoas pensam os produtos, pensam os canais digitais, pensam as comunicações dos canais digitais, repensam processos para que você consiga ser mais ágil, seja mais flexível e comece a trazer, inclusive, soluções melhores, né? Você citou alguns casos de AI já, né? A gente vê que todas as pessoas dentro de uma corporação, dentro da Bradesco Seguros, independente se ele está atendendo um canal ou não, ele vai ter o seu copiloto, ele vai ter o seu ajudante de IA, pensando num melhor atendimento. Ele está tentando ser uma pessoa melhor, um profissional melhor para conseguir entregar uma experiência melhor na ponta, né? Então, acho que esse é o primeiro tom aqui do mercado que eu vejo. Ô Luiz, você me fez lembrar, eu estou tentando pegar um outro segmento que tem, talvez, guardadas as proporções parecido com o seguro, mas em termos de janela, né? É uma decisão que você precisa ter mais tempo ali, que é a compra de um carro, por exemplo. E aí, às vezes, você não adianta nada, né? Você começa ali, o lead é convertido, você tem uma ótima experiência do site para o WhatsApp, chega na concessionária e às vezes você chegou na loja... o tom da experiência já mudou, isso às vezes é decisivo. Eu já deixei de comprar um carro por uma experiência na loja, sendo que toda a parte do processo foi impecável. Então essa questão de cultura e todo mundo tá alinhado é muito legal, né? Eu acho que você tem que ter consciência que todo esse ecossistema, ele se retroalimenta. Então, você estava comentando, né, Luiz, a questão do corretor. O corretor tem um papel crucial nesse processo nosso, como parceiro de negócio. Nós temos internamente a Universeg,
que é uma plataforma de conhecimento que ela está, inclusive, aberta aos corretores. Existem treinamentos específicos aos corretores, não só no que se refere aos nossos produtos, você citou previdência, saúde e outros, mas também na própria gestão de carreira do corretor, que está se reinventando, que é um profissional que precisa se autogerir, entendeu? E a Bradesco Seguros, ela quer estar com ele e com os clientes sempre, né? A gente tem um slogan forte que é com você sempre, que eu acho que representa e sintetiza isso e que nós estamos falando, né? Você quer estar perto dos clientes naquele momento complexo, com resolutividade, com fluidez, quer estar perto dos corretores, que é a principalidade na opção dos corretores, né? A gente quer que o corretor ele pense na Bradesco Seguros como primeira opção sempre, pela consistência do nosso trabalho, pela consistência da informação que a gente leva para eles. E esse ponto está um pouco dentro do meu papel lá, entendeu, paciente? É pensar nessas plataformas de uma forma integrada, tá? É você ter, por exemplo, a plataforma de atendimento que é Gênesis, se comunicando com a plataforma que eu tenho de CRM, Salesforce, que já converso nativamente em cloud. Isso já está assentado há 4, 5 anos, e isso potencializa os negócios, porque aquela queixa do cliente na ponta sobre um produto, um serviço ou uma cobertura, devidamente sumarizada, tabulada, qualificada, ela chega para as nossas áreas internas, para quem está pensando no produto, ou no lançamento até de novos negócios. Olha, ainda sobre o corretor, a figura do corretor aqui, e o corretor, e se a gente olhar para outras indústrias, a gente vai identificar esse processo de transformação, onde você tem ali uma pessoa extremamente importante nessa jornada, mas que também precisa lidar com uma reinvenção profissional muito forte. E ela não é só tecnológica, né? É passar ali de um olhar transacional para um olhar cada vez mais estratégico. Qual que é o aprendizado que vocês têm tirado desse público específico? A gente tem percebido que esse público tem carência nesse processo de administração de carreira, da administração da sua própria carteira. Então, você pode colocar até processos de inteligência artificial para poder qualificar esses leads para eles da melhor forma, fazer uma mineração de dados, uma análise de dados que permita entender por que um determinado produto tem uma aceitação maior numa determinada região do Brasil e em outras não, entendeu? Ou com um determinado segmento de corretores e outros não, entendeu? Todo esse processo vai possibilitando que você ofereça a ele também, corretor, uma melhor experiência. Você me deu um insight muito bom aqui. A gente está falando de Bradesco Seguros, a gente está falando de Brasil. Cara, se a gente sai aqui, a gente tava falando, né? Se a gente sai aqui de São Paulo e vai para o Rio, já mudou comportamento, cultura, mudou muita coisa. Imagina quando a gente fala de Brasil. Qual que é o desafio que você tem hoje? Esse exemplo que você deu, né? Regionalmente, seguro é uma coisa, no norte vai ser outra coisa, a gente tem questões muito específicas. Quando você traz isso para um padrão de atendimento, como fazer o equilíbrio entre o que é quase que universal, o que é muito local? Aí entra aquela questão da personalização, de você trabalhar o dado para saber que determinadas regiões do país um produto ou uma determinada cobertura é mais relevante do que outros. E hoje em dia, com esses fatores climáticos, isso é mandatório, né? Você tem regiões do Brasil que são mais sensíveis a uma determinada cobertura residencial, por exemplo, em função de chuvas, em função de instabilidade climática. Então, isso é importantíssimo. Agora, temos uma facilidade em função da força de vendas do grupo, né? O Bradesco talvez seja, talvez não, certamente é a instituição que ele tem maior capilaridade em termos de Brasil. Se você pensar no Bradesco Expresso, é a maior rede de correspondentes bancários que existe no Brasil. Então, você tem representações e você chega em determinados lugares que uma agência bancária convencional não chegaria. As pessoas veem situações, até populações ribeirinhas, entendeu? Tem acesso a serviços bancários e de seguros, porque a oferta em geral é conjunta, né? E que não seria simples do ponto de vista e nem alcançável.
Como o seguro também é uma grande oportunidade, né, Luiz? Porque você tem um percentual muito maior da população a atingir. Hoje, quem tem acesso a seguro é uma minoria da população. A oportunidade de crescimento aqui, ela é exponencial. Onde que tá aqui ainda? Onde estão as barreiras aqui ainda quando a gente fala de seguros? É educacional? É de hábito? Para a gente conseguir aumentar esse percentual de... Eu acho que você tem uma questão de uma necessidade de enriquecimento da população. É importante que a população tenha acesso a serviços financeiros e tenha uma condição de renda melhor. Tá? O produto de seguro ainda é um produto alcançável pela classe média. Não? Você precisa popularizar esses produtos e a população ter acesso a esses produtos. Eu acho que é uma questão também cultural, no sentido de você ter um processo educacional. Ontem, em alguns painéis aqui do evento, estava se falando muito de educação financeira. Eu acho que é um ponto também que a gente tem a oportunidade de avançar para que a população, de uma maneira geral, comece a perceber a relevância do produto de seguro, a relevância de você fazer um planejamento familiar, de você colocar, por exemplo, você quer que um filho teu tenha acesso à faculdade, você fazer um financiamento, você fazer um plano para sustentar isso ao longo do tempo. Mas esse é um ponto interessante, né, Fala? Os últimos anos no Brasil têm sido muito bons para o mercado de seguro, porque acho que tem uma diversificação, uma reinvenção, uma inovação nesse mercado que vem também conseguindo atingir mais gente, né? Eu acho que a Bradesco Seguros tem gerado essa diversificação, vejo isso no mercado como um todo. O que eu noto é assim, a gente nem chama mais as pessoas de não bancarizadas, né? Chama de subbancarizadas. Acho que a gente teve essa conversa em algum outro momento, né, Pacete? Então, eles estão num pedaço, ele tem um cartão de crédito digital, ele está consumindo um subproduto de investimento de algum banco digital, de alguma outra empresa do mercado financeiro, e aí sim que ele vai descobrir que ele pode contratar um seguro para, sei lá, um produto físico que ele comprou, ou um seguro de vida que vem atrelado a um cartão de crédito, que eventualmente as pessoas nem sabem como é que adquire, para que tipo de problema isso chega. E o outro pedaço, além dessa questão que é educacional, né, que é uma reinvenção de como é que essas pessoas estão entrando nesse mercado financeiro, é o pedaço da empresa, da Bradesco Seguros, das seguradoras, como é que apresentam esses produtos, né? Isso tem que estar dentro da jornada digital da compra de um veículo. Você estava citando a sua experiência, né? Então, hoje você já consegue comprar veículo no Mercado Livre, né? Você vai lá, compra o veículo, o fim daquela jornada tem que ser um produto de seguros, né? Ó, tá aqui o seu carro, ele chega dia tal, junto com ele vem atrelado um produto de seguro. O mercado de varejo tem isso muito claro hoje em dia, né? Você compra um celular, você já atrela um produto de seguros naquele produto eletrônico, que é um produto caro, né? Então, acho que esses dois elementos, um pouco educacional das pessoas entrando para o mercado financeiro não completamente bancarizados, ainda subbancarizados, e uma reinvenção de como é que você oferece esses produtos já dentro da aquisição de um outro elemento, né, de uma jornada que ele está vivendo. Eu acho que a gente tem muita facilidade de fazer oferta contextual. Pegando o teu exemplo lá da concessionária, né? Você está ali, por exemplo, você pode estar querendo fazer um financiamento. Então entra o nosso segmento na Bradesco Financiamento para isso e pode fazer uma oferta conjunta já do seguro do automóvel, que já vem atrelado ao residencial, uma cobertura conjunta. Né? Dentro, uma situação fluida, normal, dentro da tua necessidade, não invasiva. Sabe que eu tô lembrando aqui, isso que você está falando e aí conecta com o que você falou, Luiz, porque nesse contexto que você falou, às vezes, do acesso ali, qualquer fricção vai desestimular uma pessoa que não conheça, né? Talvez uma linguagem, sei lá, você vai falar sobre a pólice, sinistro, a pessoa já vai se assustar. Mas nesse momento, se você como empresa mostra uma segurança, uma integração, isso às vezes é decisivo para o consumidor contratado. Tipo, olha, eles estão integrados, né? Eu não vou, num eventual acionamento, eu não vou ficar perdido ali. Faz sentido, né? Exatamente. Você tem o histórico do cliente ali, você está conseguindo cobrir as necessidades. Esse aspecto de você aproveitar a experiência é muito relevante.
A gente está falando de economia de conhecimento, economia da experiência desde final dos anos 90. Então, assim, há mais de 20 anos a gente está traduzindo isso, ou tentando traduzir. A inteligência artificial potencializou isso extremamente. Hoje tudo é experiência, conforme você colocou. É o momento da tua decisão de comprar um automóvel, o momento da tua decisão de fazer um plano de saúde, o momento da tua decisão de você estabelecer um planejamento financeiro para dar uma melhor educação aos teus filhos. Se você não tem uma boa experiência no primeiro contato, dificilmente você retorna. Então, o desafio para a gente é processar essas experiências, fazer essa retroalimentação interna, municiar os setores corporativos para que a gente pense em melhores produtos, para que a gente tenha uma melhor postura de mercado. Fala, me tira uma dúvida aqui. O termo eu que estou inventando agora, mas ele faz sentido. É o paradoxo da inteligência artificial ou da automatização. Porque, por exemplo, aqui a gente está falando de humanização, a gente está falando de personalização, E a inteligência artificial, ela traz um lado de escala, de velocidade. Qual é o ponto de equilíbrio? Porque às vezes parece um paradoxo, né? Eu tô falando em automatizar cada vez mais, ao mesmo tempo que eu tô falando em humanizar. Onde que tá o ponto de equilíbrio aqui? O ponto de equilíbrio, eu acho que ele é etéreo. Vai muito na linha de como você consegue repensar a tua jornada. Imagine, por exemplo, uma situação que eu tenho conhecimento através dos dados que eu tenho do Luiz, que há uma situação de prevenção que eu gostaria de alertar, referente à saúde dele, referente à prevenção de alguma doença. Eu posso fazê-lo, tenho dados, tenho informação, tenho meios de fazer essa campanha. Pode ser que ele não reaja adequadamente, pode ser que ele se sinta invadido porque é um tema que ele não gostaria de tratar. O exemplo que você deu, né? Entendeu? O exemplo que eu dei. Então, nós percebermos isso e alterarmos a jornada, fazermos a correção, eu acho que a velocidade é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio estará, e a dianteira do mercado estará, em quem reagir mais rapidamente a essas questões. Você queria explorar esse ângulo do humano, mais humano, e da Generative AI concorrendo com essa ideia de que ela não é humana, né? A gente tem estudado bastante esse assunto, a gente está falando bastante de agentes autônomos, né? Então, você colocar uma IA para tentar resolver estritamente o problema do cliente sem precisar acionar um humano por trás de atendimento, né? O Brasil Seguros está nessa jornada também. Mas o que a gente tem visto para alguns cenários, a gente cria um conjunto de agentes que se falam, né? Esse é o mecanismo, é a arquitetura de solução por trás disso. E sempre o primeiro agente, ele tenta identificar a intenção do cliente, né? Então, é seguro, é automóvel. Peguei. Essa é a intenção do cliente. Ele está nesse quadrante de contexto. Um segundo agente que a gente está introduzindo nessa conversa é um agente psicólogo. É um agente que se comporta para entender o que a pessoa do outro lado está sentindo. Então, poxa, ele está angustiado, sofreu um acidente, precisa fazer um sinistro, e aí você consegue ajustar o tom de voz dos seus outros agentes para contornar essa situação que você identificou lá na ponta do seu cliente. E, eventualmente, Pacete, tem muitos casos em que humanos não conseguem reagir tão bem quanto essa captura do sentimento da pessoa do outro lado. Tem um outro mercado que eu acompanho bastante, mercado financeiro ainda, que é a recuperação de crédito. Eu tenho acompanhado alguns produtos interessantes e eles fazem esse mesmo acompanhamento. Assim, a gente tenta recuperar crédito, então você é um devedor, você está devendo para mim, em geral dívidas pequenas, né? Está devendo R$1.000 para o meu banco, eu coloco esse agente para entrar em contato com você. Aí eu tento identificar por que você não quer me pagar, Pacete. Você não concorda com a dívida? Ou você não tem dinheiro? Ou você precisa de um timeline para você pagar mais alongado? E com base nessa percepção de por que você não está me pagando, eu consigo te oferecer a melhor resposta para isso. Então, primeiro tem uma conexão sentimental. Não dá nem para chamar de sentimental, porque é um agente de inteligência artificial, né? Mas uma conexão com o contexto daquele cliente super no alvo, né? Super endereçado ali para você pensar como é que você reage também. E eu acho
acho que isso vai ser natural. Nesses agentes, por enquanto, e eventualmente já são os copilotos desses humanos, olha, cuidado com esse cliente, porque ele tá a gente está com essa percepção, né? Usa esse tom de voz, fala desse jeito, oferece esse produto, oferece esse caminho, mas eu acho que naturalmente os agentes vão começando a se tornar humanos, entre aspas aqui, nas respostas que eles dão, né? E quanto mais humanizada for essa condução da jornada, mais favorabilidade ele terá. Já tivemos casos, por exemplo, do cliente, num eventual transbordo por um outro agente de atendimento, ele dizia, olha, eu estava conversando aqui com outro colega seu, que ele não havia percebido que ali era uma inteligência artificial que estava interagindo. Então, esse ponto é fundamental. Numa projeção futura, o paciente pode ter a Alexa ou Siri, e a Alexa ou Siri já fazem a execução de uma série de tarefas diárias para ele. Você pode querer delegar a Alexa para fazer uma abordagem da resolução de um problema de um seguro de vida. Aí entra aquela questão que, para mim, é uma tendência importante, que a gente vai ver uma discussão muito forte nos próximos meses, talvez nos próximos anos, que é a questão da governança, envolvendo a inteligência artificial. Todos os aspectos regulatórios advindos disso. Você ter um agente de atendimento conversando com outro agente de atendimento, os teus dados ali no meio, né? Sendo discutidos, sendo expostos. Como é que isso fica? Qual vai ser a reação do cliente? Entendeu? Então, eu acho que essa questão da revolução da IA, ela traz aspectos regulatórios também muito desafiadores. E a questão da governança aqui, ela permeia a companhia como um todo, né? Como um todo. Todas as tuas áreas, elas precisam estar alinhadas a esse novo contexto, porque além de uma LGPD, que já virou referência aqui, né? A gente vai caminhar para outros processos aí regulatórios. Jurídico, controles internos, áreas de compliance. Você tem todo uma área, um ecossistema interno que vai precisar reagir em relação a isso. Acho que tem uma premissa no que a gente falou aqui, não é sobre substituir, o agente vem e aí é só sobre o agente. Na verdade, é o que a gente falava lá no início, é a composição aqui. Eu tenho um agente, se precisar eu tenho um WhatsApp, eu tenho a pessoa, eu tenho... Assim, a multicanalidade, ela traz muito isso, né? Até porque a gente está falando de hiperpersonalização, então eu vou precisar ter cada tamanho para cada consumidor. Falei, para terminar, e aí olhando um pouco dentro do ecossistema do grupo, né? A gente estava falando aqui, a Bia, ela vai fazer 10 anos, né? 2015, o quanto que ela evoluiu, não só como uma entidade na relação com o consumidor, mas internamente também, né? Hoje a Bia até ajuda os desenvolvedores do grupo. O que você já viu de aprendizado? O que vocês têm internamente de aprendizado em todo esse processo, seja com inteligência artificial, seja com outras ferramentas que ajudaram vocês a melhorar, a evoluir e chegar até aqui? Você colocou bem, a Bia, ela data de 2016, então a gente tem aí mais de 20 anos, são bilhões de interações nesse período. E ter interações significa ter conhecimento, né? São bilhões de interação que vão nos dando condição interna de aprimorar. Hoje nós temos uma variação da Bia tecnologicamente, que é a Bia Tech, que ela tem ajudado internamente o grupo a escrever histórias, do ponto de vista tecnológico, né? Ela tem sido um braço muito importante na escrita de histórias, sendo uma aliada dos POs e dos VSOs nesse processo. A gente tem a Bia Clientes, que hoje faz interações a partir do app. Você pode endereçar lá dúvidas sobre os produtos. Isso é uma realidade. Eu vejo assim, o grupo muito maduro nesse conceito e tratamento de IA, que converge muito para aquilo que o Ivan tem nos provocado continuamente. O Ivan sempre se manifesta dizendo que a Bradesco Seguros ela tem 3 alicerces fundamentais, né? Evidentemente, o foco no cliente, a centralidade no cliente, pessoas, sem pessoas você não chega a lugar nenhum, e tecnologia forte, processos fortes. E muita vontade de você revisar os teus processos e as tuas jornadas. Que, no fundo, é isso que a tecnologia te propicia.
Fala, eu como jornalista gosto de trazer o contraditório, né? E aí, enquanto você fala, eu fico pensando, poxa, será que tudo que ele tá falando aqui na teoria acontece na prática? Mas eu tenho uma relação com seguros, que é uma relação muito específica, né? Eu já brinquei às vezes, eu tava com meu nome no Serasa, mas o meu seguro tava em dia ali porque eu entendi a importância, mas como cliente de Bradesco, eu já senti isso que você falou. Assim, o que você está falando aqui de experiência, eu já senti isso na prática como consumidor. A ponto de olhar e falar, não, eu vou optar pelo Bradesco aqui porque eu não vou ter problema. Então, acho que é muito importante isso, né? Entre a teoria e a prática, acho que tem um caminho muito grande aqui. Essa reputação que nós temos é que é um divisor de águas importante para que a gente tenha diferencial de mercado. Entendeu? E efetivamente você vai comprar seguros de quem você confia, de quem realmente está com você ali todas as horas. Então, acho que faz todo sentido. Ótimo, Luiz, mais um super papo aqui. De novo, queria te agradecer. O cara é um craque, né? Não, falei, ele domina tudo aqui dentro da seguradora. Obrigado, Pacete, foi bom estar aqui com você de novo. Muito bom. Fala, obrigado por estar aqui de novo. Agradeço e o resumo dessa nossa conversa é a diversificação aqui, né? Sim. Não é sobre a tecnologia, não é sobre a próxima tecnologia, mas é como que você vai amarrar tudo isso e manter uma experiência. Fica o convite para um próximo papo. Com certeza, serei prazer em estar com vocês. Porque assunto não falta. Não há dúvida. Eu só vou deixar a desejar para falar de Vasco e futebol, mas o resto a gente... Entre o Vasco e o Botafogo existe uma proximidade ali evidente. Então a gente também não vai divergir nisso. O paulista tentando provocar o carioca sem ter repertório de futebol, já imaginou? Muito obrigado, querido, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Pessoal, mais um episódio aqui da Febraban Tech, falando sobre tecnologia e inovação, um papo aqui muito legal sobre experiência. A gente se encontra no próximo episódio, nessas aulas aqui de tecnologia, inovação e outros assuntos.